Olá, aqui é o Alexandre Afonso. É uma enorme satisfação você estar aí separando esses próximos minutos para conversar aqui comigo, para a gente conversar juntos sobre Angular, como construir, né, uma aplicação Angular para consumir uma API REST. Então a gente vai ver aqui um pouco dessa tecnologia que é muito boa, que é uma tecnologia que tem crescido bastante nos últimos anos, tem uma tendência muito forte para crescer ainda mais nos próximos, né, nos anos que estão por vir. Então, é uma tecnologia que, se você gosta da programação, se você quer entender melhor o mundo da programação, o que tem de mais novo no mundo da programação, do desenvolvimento de software, principalmente do desenvolvimento da parte front-end das aplicações. Então essa palestra é para você, uma palestra onde você vai conseguir se atualizar e para aqueles que quiserem, né, continuar e se aprofundarem no assunto, vão ter aí uma base excelente para poder correr atrás daquilo que precisa para conseguir se tornar especialista nessa tecnologia. Bom, meu nome é Alexandre. Eu trabalho com programação há mais ou menos uns 10 anos, trabalho com Java, né, especialmente com Java. Com Java tem mais ou menos uns 8 anos que eu trabalho. Eu comecei, no início foi com CSS, HTML, JavaScript, né, eu criava mais sites, coisas do tipo. Depois eu já migrei logo para o Java, né? Já comecei a estudar o Java, trabalhar com Java. Até hoje é a tecnologia que eu mais estudo Java, é o Java. Nos últimos tempos tenho estudado bastante sobre Angular, né? Tenho me aperfeiçoado nessa tecnologia que, como eu disse para você já, né? É uma tecnologia que tem tudo para dar certo. Hoje, atualmente, né? Eu estou trabalhando na Algoworks. Aqui que a gente é uma empresa que tem como missão aí espalhar conhecimento sobre desenvolvimento, né, para ajudar. Nossa missão aqui é ajudar programadores aí do mundo inteiro a se especializarem, né, aí nas suas carreiras como programadores, né, aí no mundo da programação. Inclusive tem muito a ver aí com o Congresso de TI, né, com a missão do próprio Congresso de TI, que é disseminar também esse conhecimento relacionado à tecnologia e ajudar pessoas aí como você a se darem bem no mercado de trabalho, aí no mundo da tecnologia, né? Então, inclusive, eu quero agradecer o Rafael. Muito obrigado, Rafael, por esse convite, né? Por mais essa chance de palestrar aqui no Congresso de TI, que, como eu mencionei aqui, tem muito a ver com a gente, tem muito a ver comigo, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Muito obrigado, Rafael. E eu quero agora fazer um convite para você, que é para que você se cadastre na nossa lista de programadores front-end, na nossa lista VIP front-end. Então você pode acessar aí alga.works. Eu vou entrar aqui, ó. Você vai cair nessa página aqui, mas aí você vai digitar assim, ó. Tem uma URL mais curta para você digitar, que é alga.works/VIP front-end, tudo emendado, ó, veja só, alga.works/VIP front-end. Né, você acessa esse endereço, eu vou apertar Enter aqui, você vai cair nessa mesma página, né, eu já estava nessa página, coloca seu e-mail aqui, clica no botão verde, que a gente está programando muita coisa legal para ser enviada para você, que está cadastrado aí nessa nossa lista VIP de front-end. Então, já é um aviso para você que, se você se interessar e quiser se especializar na tecnologia que a gente vai utilizar para desenvolver o projeto aqui dessa palestra, então você precisa se cadastrar nessa lista nossa aqui, nessa lista VIP de front-end, para receber os materiais, os conteúdos que a gente for produzindo aí ao longo do tempo. Bom, eu não quero me enrolar muito aqui, né, nesse início da palestra, porque a gente tem muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para falar para você, então eu já quero começar aqui mostrando para você o que a gente vai desenvolver aqui nessa palestra, né? Então eu tenho um terminal aqui, eu vou abrir ele, eu tenho aqui algumas abas abertas dentro desse terminal, eu vou explicar para você já já. Primeiro vamos focar nessas duas abas aqui. Essa primeira aba aqui, que é a aba que eu estou,
eu tenho um projeto que ele foi feito em Java. Nesse projeto eu coloquei a API REST. Você não precisa entender de Java, você não precisa entender da arquitetura REST, você só precisa seguir as instruções que eu vou te passar aqui para poder iniciar o servidor aqui que tem dentro já, que já está embutido na aplicação que eu vou te passar. Inclusive, no final dessa palestra aqui, eu vou passar o link de onde você pode baixar esse código-fonte aqui. Basicamente é o nosso GitHub, né? Mas eu vou passar o link certinho para você no final da palestra. Eu vou colocar o link na tela para você. Mas voltando aqui, para iniciar essa aplicação é muito simples. Eu vou dar o comando ls aqui para listar os arquivos que tem dentro desse diretório que eu chamei de Alga Atleta API. Por que eu chamei? Alga de AlgoWorks, -atleta, porque é um pequeno cadastro aí que eu simulei como se fosse um cadastro de atletas, e API é porque vem de Application Provider Interface, porque é a API com o qual a gente vai acessar a nossa aplicação, né? Acessar as regras de negócio da aplicação e tal. Então aqui que ficariam todas essas regras, né? Todo o acesso aos dados também. Eu vou apertar aqui o ls. Aqui tem alguns arquivos, aqui, ó, são esses arquivos aqui que eu selecionei, né? Mas eu quero focar nesses dois aqui porque é o que interessa para que a gente consiga iniciar a nossa API REST, o servidor que está aqui dentro dessa aplicação, que, como eu disse, eu vou passar para você no final. E o que você vai ter que fazer? Para quem usa o Windows, vai utilizar esse arquivo aqui, ó, mvnw, como eu vou fazer já já. Para quem utiliza o Windows, vai utilizar aqui, ó, mvnw.cmd. Vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui no Linux com mvnw, mas vai utilizar o .cmd. Então, veja só, eu vou limpar aqui, eu vou dar o comando que é o seguinte, mvnw, eu vou digitar aqui package, e eu vou digitar aqui spring-boot :run. Esse comando aqui, ele vai fazer várias coisas aí na sua máquina. Ele vai fazer o download do Maven, vai fazer o download das dependências necessárias para que esse projeto funcione, vai fazer o download, vai compilar o projeto, vai construir o pacote e vai levantar um servidor aqui dentro. Tudo isso com esse comando que eu estou passando para você. Você não vai precisar se preocupar com a instalação de nada mais, a não ser, é claro, eu já ia me esquecendo, com a instalação do próprio JDK. Você vai precisar ter o JDK instalado aí na sua máquina para poder rodar esse comando aqui que eu estou te mostrando agora, né, que eu vou executar agora mesmo. JDK na versão 8 já, né? Então eu vou apertar Enter aqui. Esse comando provavelmente, se você, principalmente para quem não utiliza Maven, opa, deu um erro aqui, deixa eu ver o que é, Alga... eu digitei aqui a palavra Spring errado, né? Então vamos lá de novo, vou limpar aqui. O que eu ia dizendo é que esse comando aqui, principalmente para quem não utiliza Maven, vai demorar um pouquinho aí para terminar, porque ele vai baixar várias coisas, né, como eu disse, da internet. Aqui no meu caso, vai ser rapidinho, alguns segundos, porque eu já tenho tudo, a minha máquina já tem um cache de todo o necessário para esse projeto rodar, então foi bem rapidinho. Ó. Veja aqui, o servidor aqui, ó, já se iniciou em 4.8 segundos e eu já posso acessar essa API. Para a gente verificar que ela está funcionando, olha o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente voltar aqui no browser, eu vou abrir uma aba nova e eu vou acessar aqui a nossa lista de atletas. Ó, veja que eu acessei localhost 2.8080/atletas. E aqui foi me retornado um JSON com alguns objetos, né, com a lista de atletas. Ó, aqui Ayrton Senna, Pelé, Hortência, Gustavo Borges, são alguns atletas que já estão cadastrados, né, porque eu já deixei preparado para a gente já ter informações na hora que for levantar a aplicação front-end, para a gente já ter coisas para serem exibidas na nossa aplicação, né, para a gente não ter que ficar cadastrando. Aqui, como você viu, está funcionando, né, eu acessei essa URL aqui, né, e ela me devolveu aqui o JSON, né, aqui no caso, o JSON aqui na notação é uma notação de array do JavaScript, né?
Eu vou fechar aqui agora, está funcionando. E agora eu vou mostrar para você a aplicação. Aqui nessa segunda aba, eu vou levantar o servidor com a aplicação front-end. Repare que são dois servidores. Eu tenho um servidor aqui com a API REST, né, nessa primeira aba, e eu vou levantar outro aqui. Então, são dois servidores que a gente vai trabalhar. Porque várias das aplicações que estão nascendo hoje em dia, principalmente na arquitetura REST, clientes Angular, como a gente vai fazer aqui, elas são construídas dessa forma, né? Geralmente não. Ultimamente a gente vê muito várias APIs sendo construídas, que no caso seriam várias aplicações como essa daqui, e uma ou mais clientes Angular aí no front-end, né? Aplicações front-end consumindo uma ou mais APIs. Aqui no nosso caso a gente vai ter uma aplicação front-end consumindo uma só aplicação REST, mas poderiam ser várias, né? Então isso é uma coisa bacana do que você vai aprender aqui, ter uma ideia de como que essas arquiteturas funcionam. Então por isso eu vou levantar aqui outro servidor. Aqui eu vou utilizar o comando npm start. Isso daqui eu já vou explicar para você, a gente vai fazer algumas vezes aí durante a palestra, né? Eu vou levantar aqui agora só para que a gente tenha acesso à aplicação. Veja que ele está construindo aqui, ó, o projeto, né? E já ele vai disponibilizar para mim aqui em localhost. Aqui eu vou abrir o browser aqui, localhost 4200. Eu vou ter acesso à aplicação, o servidor onde está a nossa aplicação front-end, que é essa daqui, ó. É um cadastro de atleta. Veja aqui que eu tenho um pequeno formulário. Aqui a aplicação ela é bem simples. Eu tenho aqui um pequeno formulário e uma lista de atletas aqui embaixo. É uma aplicação simples, mas que para chegar nisso daqui, a gente precisa de algumas configurações que não são tão intuitivas. Até a primeira vista um pouco complexas, mas que se justificam pelo fato de que a gente vai ficar muito produtivo desenvolvendo aí em cima dessa infraestrutura que você vai aprender a criar aqui na palestra. Então a aplicação é essa daqui, ela já está conversando, né? Obviamente, está conversando com a API REST. Então, por exemplo, quando eu acessei aqui, esses dados aqui, eles já foram carregados da API REST. Então, logo que eu acessei, já disparou um método que fez uma requisição lá para o servidor onde está a API REST, que aqui no caso é tudo localhost, mas fez uma requisição lá para a API REST, retornou aquela lista, né, de atletas que eu mostrei para você agora há pouco, né, acessando diretamente no browser, retornou, e eu peguei essa lista e estou listando aqui na aplicação. Então, se eu quiser editar, eu clico aqui, mando salvar aqui no botão salvar. Eu posso simplesmente mandar editar aqui e cancelar a edição, né? Posso remover também, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, aqui, o último tem o identificador 10. Então, se eu clicar aqui em remover, ele vai sumir, né? Eu mandei uma requisição lá para o meu servidor REST, mandando deletar esse registro. Então, a gente vai desenvolver isso daqui agora. A gente vai fazer isso daqui funcionar. Mas antes de pôr realmente a mão na massa, eu quero falar um pouco sobre as tecnologias principais envolvidas aqui, né? Que é o seguinte, primeiro, que é o Angular. Aqui eu estou no site do Angular, né? Angular.io. Inclusive eu quero já colocar aí falar aí sobre um ponto importante, que é a diferença entre o Angular na versão 1 e o Angular na versão 4, que é o que a gente vai utilizar aqui para desenvolver o projeto do curso. É o seguinte, existe até uma confusão aí, porque o Angular, a partir da versão 2, ele mudou completamente do Angular na versão 1 ponto alguma coisa, ponto X. Né? É um novo framework. A única coisa que foi aproveitada da versão 2 em diante foi o nome do framework. Até o site, inclusive, é diferente. Esse aqui é Angular.io, o outro, se não me engano, é Angular.org ou AngularJS.org, não estou lembrado agora. Mas se você já programou em Angular 1. Alguma coisa, né? 1.9,
1, sei lá, se você já programou, aquilo que você fez, os recursos que você utilizou, são diferentes do que o que a gente vai utilizar aqui, né? O conhecimento do framework, até que o conhecimento, algumas coisas você até aproveita, mas esse aqui é um framework completamente diferente, né? É um framework completamente diferente da versão, a versão 2 em diante é completamente diferente da versão 1.x, né? E ele é um framework, a começar pela linguagem que a gente utiliza para desenvolver. Porque apesar dele ser um framework front-end, a gente não utiliza diretamente o JavaScript. A gente pode utilizar o JavaScript, né? Se você olhar aqui na documentação, procurar aqui na documentação do site, você vai ver que você pode utilizar o JavaScript, mas o que eles recomendam é utilizar o TypeScript, que é aqui eu estou no site aqui, typescriptlang.org. Não precisa ficar preocupada, nossa, eu vou ter que eu vou ter que aprender uma nova linguagem aí para programar em Angular. Na verdade, se você quiser se especializar, você vai ter que se aprofundar sim em TypeScript, mas é uma linguagem muito legal, muito gostosa de aprender. E se você já conhece, por exemplo, JavaScript, ou se você conhece, por exemplo, o Java ou o C Sharp, você vai aprender isso aqui muito rápido, muito fácil. E você vai notar aqui, durante essa palestra mesmo, que não tem muito mistério, que o TypeScript ele veio para realmente ajudar a gente, porque o TypeScript é o JavaScript, só que com várias funcionalidades, vários recursos a mais, como, por exemplo, uma orientação a objetos forte, né? A gente tem aí os recursos de orientação a objeto e, inclusive, o Angular usa e abusa desses recursos de orientação a objetos do TypeScript. Então, não fique aí receioso por achar que vai ter que aprender uma linguagem nova aí para poder desenvolver com o Angular. Na verdade, como eu disse, se você quiser se especializar, você vai ter que acabar se aprofundando aqui nessa linguagem, mas para essa palestra aqui, pode ficar tranquilo que você vai conseguir entender aí e pegar como construir essa aplicação que a gente vai fazer aqui e pegar ela bem, né? Agora a gente vai partir já para a infraestrutura que a gente precisa para poder criar, né, a nossa aplicação, porque tem toda uma infraestrutura, né, como eu disse aí por trás, e ela se baseia em Node.js. Então eu vou abrir aqui uma aba nova. Inclusive uma coisa que eu esqueci de falar é que eu estou entrando no site do Node.js, que é Node.js, né, nodejs.org. Se você digitar, você vai cair aqui onde eu estou. Mas uma observação aqui sobre TypeScript é o seguinte, eu esqueci de avisar, apesar da gente programar, utilizar o TypeScript para desenvolver a aplicação com Angular, o que vai rodar lá no browser do cliente não é o TypeScript. Isso aqui, quando você vai ver que a gente vai levantar um servidorzinho, na verdade você até já viu, né? Que eu levantei um servidor aqui da aplicação de exemplo para mostrar para você, que é esse aqui, que inclusive eu preciso parar ele para não ter problema quando eu estiver desenvolvendo a aplicação. E qual que foi aqui desses logs aqui? O que aconteceu aqui, né? Ele pegou as classes TypeScript que a gente tem aqui, que eu construí aqui dentro do projeto, as classes TypeScript do próprio Angular, ele pegou elas e transformou tudo em JavaScript, né? Então ele converte tudo para JavaScript. Então, apesar da gente programar, utilizar o TypeScript para desenvolver a aplicação, no final das contas o que vai rodar no browser é JavaScript. Então, essa observação aqui que eu tinha esquecido de fazer. Voltando aqui na parte da montagem, né, da infraestrutura, você vai precisar aqui instalar o Node.js. Né? Para instalar ele, você entra aqui em nodejs.org, clica em Downloads. Aqui você vai ter duas opções. Essa LTS aqui, que se não me engano é Long Time Support, que é uma versão que aqui no caso está 6.11.2, em que eles garantem, né, um tempo maior de suporte para essa versão, correção de bugs, esse tipo de coisa. Aqui do lado direito tem essa versão aqui que é a mais atual, né, que tem todas as funcionalidades, né, todas as funcionalidades, aí, obviamente com o mínimo de estabilidade, né, mas não quer dizer que se você baixar
essa mais atual aqui, você vai encontrar um monte de bugs. Por exemplo, baixei essa aqui, até porque, como o Node.js vai funcionar para a gente como uma ferramenta para a infraestrutura do nosso projeto, então não tem problema a gente baixar aqui, mesmo que tenha ali eventualmente um bug ou outro, apesar de que eu mesmo não cheguei a encontrar isso aqui, pelo menos não desenvolvendo com o Angular, né? Porque a gente precisa do Node.js justamente para a gente poder rodar alguns comandos ali na nossa infraestrutura, como por exemplo o servidor que eu iniciei, né? Ele precisa do Node.js para poder se levantar. Esse servidor que eu iniciei aqui com o npm start, que você viu, ele precisa do Node.js, então a nossa infraestrutura é baseada nele. Então você vai precisar fazer o download dele. Eu baixei aqui a versão mais recente, aqui já está na 8.3, né? Eu baixei a versão 8. Alguma coisa, então é bem simples a instalação do Node.js. Ele já vem com um outro pacote, que é o npm, que é uma aplicaçãozinha que a gente vai utilizar aqui. Na verdade, você já viu utilizando, né? Eu dei o comando ali npm start, esse npm que é um gerenciador de pacotes para o Node.js. Então, ele já vai, o instalador que você baixar aqui já vai vir com o npm. Ele vai te dar acesso a 2 comandos, né? Deixa eu abrir aqui o terminal novamente. Vou abrir aqui uma outra aba. Quando você instalar o Node, você vai ter acesso ao comando Node. Então você digita aí Node-V para ter certeza que ele está instalado, que ele foi instalado na sua máquina, e o npm também -v, só para ter certeza também que está tudo ok, tudo funcionando, né? A instalação em si não tem segredo, né? Você vai ver que é bem simples, basta você fazer o download aqui de acordo com o seu sistema operacional e a arquitetura dele, 32 ou 64 bits, e testar com os comandos que eu mostrei para você, né? Node espaço -v e npm espaço -v. Uma outra ferramenta que a gente vai utilizar aqui é o Visual Studio Code. Eu não estou lembrado do site dele. Eu acho que é esse aqui, code.visualstudio.com. Qualquer coisa você pode digitar aí no Google, né? Visual Studio Code, mas o site aqui é code.visualstudio.com. Aqui também não tem segredo a instalação desse cara, você pode fazer o download dele aqui. A ideia é que a gente vai utilizar para desenvolver aqui durante a palestra. Inclusive eu já vou abrir ele aqui para você ver a carinha dele, ó. Aqui. Essa aqui é a cara dele. E eu vou, nessa palestra aqui, apesar de eu gostar deste tema preto para a palestra, eu vou utilizar um outro tema, que é um tema mais claro, porque eu acredito que vai ficar melhor para você me acompanhar quando eu estiver codificando. Então eu vou trocar aqui, eu vou colocar esse light aqui do Visual Studio, esse aqui mesmo, né? Por enquanto, eu fechei a aba de bem-vindo, né? Não tem nada aqui por enquanto, né? A gente vai criar o projeto fora daqui, depois eu vou abrir o projeto aqui dentro, né? Voltando aqui então, depois de você já ter baixado também o Visual Studio, deixa eu minimizar ele aqui, a gente vai precisar instalar o Angular CLI, né? Então, Angular CLI, só recordando, você baixou o Node, instalou o Node, né? Aqui a versão mais atual, né? Com as últimas features, você baixou, ou vai precisar baixar aí o Visual Studio Code, e agora a gente vai instalar aqui na nossa máquina o Angular CLI. Para isso a gente já vai utilizar um npm, né? Que o Angular CLI, ele é baseado também aí em Node, né? Ele vai rodar aí com a ajuda do Node, e o Angular CLI, ele é uma espécie de uma aplicação que vai disponibilizar para a gente alguns comandos que vai, né, nos ajudar a construir a nossa aplicação. Por exemplo, né, um exemplo que a gente vai utilizar já é que ele vai criar todo o nosso projeto aí, os arquivos de base, para que a gente já comece a codificar, para que a gente não tenha que ficar criando arquivo por arquivo e tal. Ele já vai criar toda a infraestrutura para a gente. Olha só, eu vou instalar ele aqui, vou abrir o terminal, isso eu vou fazer aqui pelo terminal.
Deixa eu limpar aqui. Eu vou colocar o comando que é o seguinte, npm, ó, já vou utilizar aqui o npm, que é o gerenciador de pacotes, né, do Node.js, npm install -g, que é para instalar global na máquina e não só no diretório corrente. Então, esse -g é para que eu tenha acesso de qualquer diretório na minha máquina, né, e não só no diretório corrente. Então, você precisa do -g, se você quiser, né, aqui no caso eu aconselho que você coloque, para não ter problemas, e o pacote ele se chama @angular/CLI. Basicamente CLI é Command Line Interface, uma coisa assim, se não me engano, né? Então, para a gente instalar, eu já instalei aqui, eu não vou apertar o Enter. Deixa eu apertar aqui para ver o que acontece. Mas já está instalado aqui na minha máquina, então você dê aí esse comando, npm espaço install, espaço -g, espaço, o nome do pacote que é @angular/CLI. Aqui eu acho que parece que ele está fazendo download de tudo novamente, né, para sobrescrever o que eu já tinha instalado, mas eu preferi rodar para ter certeza de que esse comando aqui é o comando que você vai precisar. Aqui para mim deu um erro porque eu esqueci aqui do sudo na frente. Como eu estou utilizando o Linux, eu deveria ter colocado aqui o sudo na frente, né? Inclusive eu vou rodar ele aqui de novo. Opa! Aqui ele vai fazer o download novamente. Eu vou deixar aqui fazendo o download. Pronto, até que enfim aqui fez a instalação por cima do que eu já tinha. Aqui no meu deu aconteceram dois warnings aqui, mas isso aqui não é nada grave, né? Então eu vou ignorar. O importante é que instalou aqui o Angular CLI aqui na minha máquina. Eu vou limpar isso daqui. E esse Angular, esse pacote que eu instalei aqui, ele me dá acesso ao comando ng. Esse comando ng aqui é o comandinho que eu vou utilizar para poder criar a infraestrutura do projeto, né? Aquilo que eu disse para você, que ele vai criar todos os arquivos necessários para a gente montar aqui a infraestrutura do que a gente precisa para poder desenvolver. Então, eu vou colocar aqui ng, espaço new. Aqui eu estou começando, agora sim, a gente já está começando a colocar a mão na massa. Eu vou até me ajeitar aqui na cadeira. ng, new, o nome da aplicação, eu vou colocar alga-atleta-UI. Esse UI aqui é de User Interface, né, porque a gente vai trabalhar aí com a parte front-end da nossa aplicação, né, que vai consumir a nossa API REST. Então, esse comando aqui, ele vai criar esse diretório aqui. Ele vai criar o diretório alga-atleta-UI, dentro, aqui no meu caso, dentro de Workspace, né, no diretório corrente, que o meu diretório corrente é o Workspace, e já vai criar uma série de arquivos aqui dentro. Então, eu vou apertar o Enter aqui. Ó, veja só, já criou aqui vários arquivos. Provavelmente aqui está baixando algo da internet aqui, né? Então demora alguns segundinhos aqui esse comando. Talvez demore alguns minutos para fazer alguns minutos eu acho que não vai chegar a demorar não, mas não é instantâneo. Pronto, instalou aqui os pacotes. Deixa eu subir aqui um pouquinho só para você ver aqui, ter uma ideia do que ele criou. Ó, aqui foi onde eu dei o comando. Ele criou esses arquivos todos aqui, ó. Criou. E aqui embaixo, aqui ele me diz que o projeto foi criado com sucesso. A partir de agora, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Então eu vou abrir ele aqui, né? Na verdade eu já estava com ele aberto, né? Eu vou clicar aqui, ó, no canto superior esquerdo, eu vou clicar aqui e nesse botão azul eu vou selecionar esse diretório que eu acabei de criar com todos os arquivos. Então aqui, ó, folder, o diretório é esse aqui, ó, e eu vou clicar em OK. Ó, veja aqui que abriu todos os arquivos do meu projeto. Uma coisa que eu quero falar para você, veja que aqui ele tem os ícones todos bonitinhos aqui, certinhos, referente a cada projeto, né? Referente a cada tipo de arquivo. Para que você tenha esses ícones aqui do lado de cada arquivo, você vai precisar instalar uma extensão. Deixa eu ver aqui, ó, veja aqui, ó, do lado esquerdo aqui no
no quinto ícone, veja aqui, ó, VS Code Icons. Você digita isso aqui nessa barra, ele vai aparecer listado para você e você vai clicar no botão de install que vai aparecer, mais ou menos como está aqui embaixo. Ó. Vai aparecer para você, você clica em instalar, aí a partir daí ele vai colocar esses ícones aqui, que eu acho que fica bacana, né? Ajuda a gente a identificar, né, essas coisas visuais, principalmente pela cor, ajuda a gente a identificar e até ser mais produtivo aí durante o desenvolvimento. Mas vamos lá. Aqui ele já criou uma infraestrutura para a gente. Eu ainda não mexi em nada aqui nesse projeto, mas já tem algo funcionando aqui. Eu vou mostrar para você. Só que a partir de agora eu não vou utilizar o terminal que eu estava utilizando aqui separado, que é esse aqui. Ó. Não vou utilizar isso aqui mais. Eu utilizei só até o momento da criação do projeto. ng new alga-atleta-ui. Eu vou utilizar o terminal que está integrado aqui com a IDE. Para abrir ele, eu vou segurar aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, ó, o comandinho para a gente poder abrir esse terminal, é Ctrl Shift acento aqui, ó. Veja que ele abriu aqui o terminal para mim, que é a mesma coisa, eu consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia ali que eu estava fazendo com o terminal, só que ele já está integrado aqui, então, na minha opinião, fica mais fácil. Inclusive, ele já abre dentro do diretório do projeto, né? Mais fácil ainda, não preciso ficar dando comandos para trocar de diretório. E eu já vou iniciar aqui a aplicação, mas antes de iniciar, como eu fiz da outra vez, se você estiver criando aí a primeira vez, então você vai precisar aqui do comando npm install. npm install, inclusive, se você rodar o comando npm start sem disparar antes o npm install, ele vai recomendar para você que você execute o comando npm install. Né? Então faça isso, ó. Eu vou até fazer aqui, ó, mesmo sabendo que eu já tenho aqui as dependências aqui no projeto. Veja, não, eu vou digitar aqui npm start, vou ver se ele vai recomendar. Eu acho que não, porque eu já tenho aqui no cache da minha máquina, eu já tenho várias coisas, né, já baixadas, né, de outros projetos que eu já criei. Ó, veja que ele não me pediu, né, então eu vou apertar Ctrl C aqui, Ctrl L para poder limpar aqui o terminal. Eu vou digitar aqui, ó, npm, o comando que você vai precisar é esse aqui, ó, só isso, npm install. Você vai executar para ele poder fazer o download. Aqui eu apertei Enter já, né, apesar de já ter baixado, mas para ele poder fazer o download de tudo que ele precisa para fazer esse projeto aqui funcionar. Porque a gente já tem várias dependências aqui no nosso projeto. Por exemplo, aqui se você abrir aqui, eu não vou entrar em detalhes com cada um desses arquivos aqui, né, porque a gente nem tem tempo para isso, mas eu vou focar mais na parte de programação mesmo, naquilo que importa. Mas esse arquivo aqui, ó, eu vou mostrar só a nível de curiosidade, que aqui ele já criou o nosso projeto. Deixa eu tirar aqui o terminal, vou dar o comando de novo para ele sumir aqui. Quando ele criou o nosso projeto, ele já colocou todas as dependências que a gente vai precisar para desenvolver bem aqui o nosso projeto. Então ele já colocou aqui para a gente, né, aqui várias dependências, aqui, dependências de desenvolvimento, dependências que a gente vai precisar empacotar, né, junto com o nosso próprio código, fonte, né? Então, o que ele vai fazer quando você digitar npm install é baixar tudo isso daqui. Ele vai baixar tudo isso aqui. Cada linha aqui é um pacote diferente que ele vai precisar fazer o download. Isso foi só a nível de curiosidade mesmo. E vamos iniciar aqui a aplicação. Então, como eu disse, o Angular ele já dá uma infraestrutura básica aqui para a gente. Então, vamos iniciar aqui. Agora sim, eu vou só apertar para cima, ó, npm start, porque eu já rodei esse comando. Então, apertando para cima, ele me mostra aqui os comandos que eu já executei. Ó, tá abrindo aqui, tá iniciando aqui o meu servidor. Eu vou esperar aqui ele concluir. Pronto. Aqui, se eu segurar o Ctrl e clicar aqui no link, ó, aqui localhost 4200, ele já abre uma aba para mim aqui no meu navegador. E já cai na página, né? Aqui, ó, essa aqui é a página que vai aparecer para você também, se você seguir os mesmos passos aqui da palestra. Então, é isso aqui que vai aparecer para você. Esses links aqui são links que vão para a documentação do Angular, né? São
São materiais que é bacana você dar uma olhada. Mas a aplicação inicial mesmo ela é simplesinha, ela só tem aqui uma página de bem-vindo mesmo, só para a gente ter certeza que a nossa infraestrutura está funcionando. Veja só, para ter certeza absoluta ainda, eu vou trocar aqui algumas coisas. Eu já vou mostrar para você um pouco, falar com mais um pouco de detalhes sobre isso aqui que eu vou fazer. Mas veja só, a página que a gente está vendo é essa daqui, ó. Deixa eu fechar aqui o terminal. A página que a gente está vendo lá agora é essa página aqui. Veja só, welcome, aí aqui tem uma expressão title, né? E onde que está essa expressão aqui? Está dentro aqui do componente. Veja aqui, ó, title. Isso aqui é uma classe TypeScript, né? E aqui, veja que o valor dessa variável aqui é app, né? E aqui, ó, no browser, veja aqui, ó, welcome to app. Aqui, se eu mudar para qualquer outra coisa, por exemplo, galera, não, deixa eu ver aqui, ó, cadastro atletas. Ó, veja só que já alterou aqui para mim, eu não tive que apertar nem F5, a infraestrutura que a gente trabalha aqui, ela já reconheceu, quando eu salvei o arquivo, ela já reconheceu que eu fiz a alteração e já atualizou no browser para mim. Aí o que aconteceu? Esse componente ele foi renderizado ali no browser novamente, e agora o valor de title, né, que é o que está aqui, eu já vou explicar isso melhor para você, mas o valor de title, que é cadastro atletas, já está aparecendo aqui para mim, né? Então, isso é para a gente ter certeza que a nossa infraestrutura está funcionando bem. E como que o Angular, então, funciona, né? Como que ele funciona, né? Por que isso aqui está funcionando? Como é que é a ideia? Qual que é a ideia por trás do Angular? O Angular, ele é todo baseado em componentes. Você pode ver que ele já inicia aqui para a gente com um componente, né? Um componente que, no caso, é o componente principal, e a gente vai aproveitar esse componente aqui, a gente vai programar em cima desse componente. Isso quer dizer que a tela que a gente vai fazer, ela pode ser considerada um componente. Você pode criar vários componentes, você pode pegar uma tela como essa que a gente vai desenvolver. Por exemplo, lá a gente tinha um formulário, a gente tem, né, um formulário, a gente vai ter um formulário e uma grade, né? Então a gente poderia ter um componente formulário e um componente grade e fazer isso tudo conversar um com o outro. A gente não vai fazer isso daqui pelo tempo, né, pelo fato do tempo ser curto, porque a gente tem muita coisa para fazer para deixar aquela tela do jeito que você viu funcionando. Então já tem muita coisa legal com o conteúdo dessa palestra aqui já vai abordar muita coisa legal. Isso que eu estou falando para você é para para o caso de você querer se aperfeiçoar. Então você precisa entender que o Angular ele é todo feito, né? Ele é todo baseado em componentes. Aqui no caso, como eu disse, ele já tem esse componente principal, que é o componente que a gente vai utilizar aqui, ó, que é o componente que tem essa página que a gente está vendo. Inclusive, se eu alterar aqui, ó, veja só, vou apagar esse HTML todo, vou deixar só o bem-vindo aqui. Ó, eu ainda não salvei, vou voltar aqui no browser. Veja só, tá aqui, né? Eu vou só de apertar Ctrl S aqui, ó, já mudar rápido. Ó, veja que ele se atualiza sozinho. Eu não apertei F5. Quem se atualizou foi ele. Ele tem um WebSocket aqui que fica conversando com o servidor lá que a gente acabou de levantar, e ele identifica que quando tem alteração nos arquivos, aí nos nossos arquivos do projeto, ele dá um refresh automático. Por isso que a gente tem esse benefício aí de não ter nem que apertar F5 para continuar a ver a nossa tela funcionando. Então, a nossa infraestrutura está funcionando. Eu vou limpar isso daqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho nessa... Não sei se eu falei aqui. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre essa infraestrutura aqui. Bom, essa primeira pastinha aqui é uma pastinha para... configurações, né, para as nossas classes de teste. A gente não vai utilizar isso. Essa pasta aqui, Node Modules, é uma pasta onde tem as dependências que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto, todas elas baixadas ali pelo NPM,
né? A partir desse arquivo aqui, package.json, que eu já mostrei para vocês, ele sabe o que precisa baixar, e ele baixa e joga tudo nessa pasta aqui. Inclusive, se você for versionar esse projeto aqui, você pode mandar ignorar essa pasta aqui no seu versionador. Ela não precisa ser, você não precisa guardar esta pasta, porque basta dar o comando npm install, como eu já mostrei, e ela vai ser recriada. A pasta source, obviamente, é onde a gente coloca os fontes do projeto. Aqui tem os fontes do projeto. Eu já vou falar mais aqui sobre ela. Aqui sobre esses arquivos aqui tem coisas bacanas aqui, mas por causa do tempo eu não vou entrar muito, eu não vou entrar em detalhes. O único que realmente merecia, né, ser dito, ser destacado é o package.json mesmo. Então deixa eu fechar isso daqui. Voltando aqui para a nossa pastinha app, que é a pasta que vai nos interessar aqui, né? Aqui, como eu já disse, a gente tem um componente. Aqui a gente tem uma classe aqui de módulo. É nessa classe aqui, essa classe aqui que é o módulo principal da nossa aplicação. Essa aqui é uma classe, tá vendo aqui, ó? Export Class App Module. Essa é uma classe mais para poder realmente configurar o nosso projeto, né? Para a gente falar para o Angular como que o nosso projeto vai funcionar. Também não vou entrar muito em detalhes aqui, porque para fazer isso funcionar, para você ter a ideia que eu quero te passar aqui, você não precisa conhecer a fundo o que cada coisa aqui significa. Uma coisa aí fica como lição de casa para você. A gente vai focar mais aqui na codificação mesmo. Aqui, esse spec aqui é uma classe para quem quer ou quem precisa ou quem gosta de fazer teste. Eu vou deletar porque a gente não vai precisar. Então eu deletei o specs aqui para deixar bem simples. Esse aqui é o CSS do nosso componente. Então se eu quiser um CSS que é voltado para este componente, então eu coloco aqui nesse arquivo. O HTML, como eu já mostrei, fica aqui nesse arquivo e eu limpei, né? Como você viu, provavelmente o browser aqui ele deve estar em branco, todo em branco, tá vendo? Eu limpei, ele não tem HTML. Voltando aqui, aqui dentro em App Component, aqui eu tenho uma classe que vai gerenciar o meu HTML. Aqui eu tenho uma classe que vai gerenciar o HTML. E aqui dentro, esse @component é um decorador. É um decorador onde eu coloco algumas informações nele, né? São informações para que o Angular saiba, por exemplo, qual que é o nome da minha tag, porque cada componente que eu crio uma espécie de uma tag. Uma espécie não, a gente cria uma tag para ser utilizada ali no meio do nosso HTML. Eu já vou te mostrar onde essa tag aqui em específico está sendo utilizada. Aqui a gente tem um template URL, que é justamente aqui, ó, o nosso arquivo HTML, app component HTML. A gente tem aqui a URL para o CSS, que é aqui, ó, que eu já abri também, que não tem estilo nenhum, a gente não vai precisar disso daqui, né? E deixa eu ver o que mais. Aí aqui a gente só tem essa variável que eu vou até apagar já também, porque a gente não vai precisar dela, né? A gente vai construir, no que a gente vai fazer, a gente não vai precisar dessa variável, né? Então aqui, isso daqui, que às vezes talvez seja meio esquisito aí para você que está vindo aí do JavaScript puro, são simplesmente informações aqui sobre o meu componente, né? Qual que é o nome da minha tag, onde que está o HTML que vai ser gerenciado por essa classe aqui, qual que é o CSS que é para ser incluído quando esse HTML aqui for incluído, né? Ou seja, qual que é o CSS que é para ser incluído quando o meu componente for renderizado. Então eu digo aqui, eu posso ter mais de um, veja que aqui é um array, né? E o HTML base, aquele HTML, inclusive onde está essa tag aqui, qual que é? É esse aqui, ó, index.html. A gente nem mexe nesse arquivo, ele vai ficar do jeito que ele está aqui. O máximo que você pode fazer aqui, pelo menos por hora, é alterar aqui o título da tela. Vou deixar aqui, ó, algatleta. Não, vou deixar aqui, ó, cadastro de atletas. Cadastro de atletas. E aquela tagzinha que eu falei para você está aqui, ó, AppRoot. Ó, veja aqui, ó, voltando aqui no componente, ó, veja que o nome da tag AppRoot. Aqui no index, veja que a gente está utilizando justamente AppRoot. O que vai acontecer é que tudo que eu colocar aqui nesse HTML, aqui no App Component HTML do meu componente, ele vai aparecer aqui na página index, no lugar em que está essa tagzinha aqui, ó,
o Angular que vai fazer isso para a gente, né? Ele faz isso tudo automático. Eu não preciso alterar aqui, a única coisa que eu mexi mesmo foi aqui no título, cadastro de atletas. Agora sim, a gente já pode começar a codificar isso aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir aqui o HTML e eu já tenho um HTML inicial aqui que eu vou colar aqui. Mas é só HTML. Eu vou pegar esse HTML aqui, só um minuto. Eu vou colar ele aqui. Isso aqui é HTML, viu? Isso aqui é só HTML, HTML puro. Tem algumas classes aqui, né, CSS, que são referentes ao Bootstrap. Aqui eu já vou incluir o Bootstrap aqui na aplicação, mas eu não vou utilizar nada de JavaScript lá do Bootstrap, porque quem conhece o Bootstrap sabe que ele, além de organizar ali a parte visual da nossa aplicação, ele tem alguns componentes que são que precisam do JavaScript para poder funcionar. Aqui, no nosso caso, eu só vou importar o CSS dele para deixar a nossa aplicação com aquela cara que eu te mostrei, né, uma cara mais bonitinha para não ficar o HTML seco. Mas esse HTML aqui que eu acabei de colar, deixa eu fechar aqui, ó, vou abrir aqui no browser que ele já vai até atualizar. Veja só, é HTML puro. Aqui ainda está sem o Bootstrap, que é o que eu vou fazer agora, mas aqui ainda não tem nada de Angular, né? O que eu vou fazer agora então é incluir o Bootstrap aqui. Eu já poderia fazer isso aqui direto em package.json, mas eu vou utilizar aqui o terminal. Eu vou instalar aqui pelo terminal porque o próprio npm já vai fazer isso para mim. Eu vou utilizar o comando que é o seguinte: da mesma forma que eu instalei o CLI, eu vou instalar agora o Bootstrap, só que eu não vou instalar de forma global. Não sei se você lembra, lá no CLI eu passei o parâmetro "-g". Aqui não, aqui eu quero que o Bootstrap seja instalado somente aqui nesse diretório aqui. Ele vai ficar aqui dentro dessa pasta Node Modules que a gente tem aqui no projeto. npm install, não vou passar o "-g", já vou colocar aqui, ó, direto Bootstrap. Eu vou colocar esse @next aqui, porque o Bootstrap ele tá com a versão 4 dele quase saindo, e ela ainda não é a versão considerada estável. Então, o que eu estou falando aqui com esse @next? É que eu quero a próxima versão mesmo. Eu estou sabendo que ela não é a versão mais estável, mas eu quero ela, até porque ela já está, eu imagino que ela já esteja quase aí saindo, né? Já esteja quase como a versão estável. Então, eu já quero utilizar ela aqui. Não vai mudar muita coisa se eu fizer isso daqui, né? Mas aqui no caso eu vou instalar aqui com @next e eu vou passar o parâmetro aqui, ó, save. Esse parâmetro aqui ele é importante porque eu quero que essa dependência aqui, Bootstrap Next, seja salva aqui no meu package.json. Então, se você esquecer disso daqui, o problema é que quando você for pegar o seu projeto e rodar ele em outro lugar, você vai ter que baixar manualmente o Bootstrap aqui, como a gente está fazendo agora. Então, para que você já deixe isso tudo configuradinho, você utiliza aqui o "-save". Então, vou apertar Enter aqui. Ele está baixando. Enquanto ele baixa aqui, eu vou abrir um arquivo aqui, que é o arquivo do Angular CLI. Esse arquivo aqui, ó, .angular-cli.json. Eu vou abrir esse arquivo aqui. E aqui tem uma propriedade que se chama style. Aqui, ó, veja que essa propriedade aqui que já tem aqui o style CSS, que é esse arquivo aqui, ó. Veja aqui no canto esquerdo aqui, ó, onde o meu mouse aqui está por cima, esse arquivo aqui ele está até vazio, né? É um arquivo para você colocar um CSS global aqui que vai rodar em toda a aplicação, não só por componente. Mas eu vou fechar isso daqui. Vou abrir aqui de novo Angular CLI e eu vou colocar um traço aqui. Ó, repare que isso aqui é um array, né? Porque eu vou colocar o CSS do Bootstrap aqui. Veja só, aqui em Node Modules, aqui ele baixou o Bootstrap, ele está aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar ele aqui, só um segundo. Aqui, Bootstrap. O que eu quero é o seguinte, então eu vou colocar aqui, ó, node modules /bootstrap
barra dist barra, deixa eu ver aqui, css barra, vou colocar aqui bootstrap css, bootstrap.css, que é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui. A partir daqui, agora eu vou salvar. Deixa eu ver se vai recarregar aqui no browser agora com a aparência correta. Não, o servidor está parado, né? Eu esqueci, eu tive que parar ele para... Opa! Eu tive que parar ele para poder rodar esse comando aqui de instalação do Bootstrap, né? Então, vou iniciar ele aqui de novo, npm start. Está construindo o projeto aqui de novo. Agora, vou voltar aqui no browser. Opa! No browser. Apertar F5 aqui. Ó, e veja que o estilo ele já foi aplicado aqui. O estilo ele já foi aplicado. Né? Aqui, esses aqui não são dados vindos lá da API REST. Né? Isso aqui está estático, isso aqui está no HTML. Tudo isso aqui está tudo estático. E é o que a gente vai fazer agora no nosso trabalho, vai ser dinamizar essa parte aqui. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Deixa eu fechar isso daqui. Vou fechar essas outras abas aqui. Deixar tudo fechado. Vou deixar só essa daqui. Vamos lá então, vamos começar a fazer isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar essas informações aqui. Ó. A gente vai carregar a nossa lista aqui no momento em que, a nossa página abrir. Eu já quero fazer uma requisição lá na nossa API, na API REST, e já trazer as informações. Então, para isso, eu vou aqui abrir o VS Code, deixa eu minimizar essa pastinha aqui, Node Modules. Isso. Eu vou abrir aqui o componente nosso. Eu vou criar aqui uma classe de serviço que é a classe que vai buscar realmente fazer a requisição HTTP lá para a nossa API REST. Né? A gente vai aqui, a partir desse componente, a gente vai utilizar essa classe de serviço que eu vou construir agora para fazer a busca aí das informações dos dados. E para criar essa classe, eu poderia criar ela na mão aqui tranquilamente. Ele é um arquivo normal, mas eu vou utilizar aqui a ajuda do Angular CLI, que é o seguinte, eu vou colocar aqui ng generate espaço service spec igual a false. Esse spec igual a false aqui é para não criar um arquivo de teste dessa classe de serviço que eu vou criar agora. E eu esqueci o nome da classe, né? Por isso que deu esse erro aqui. Generate service. O nome do meu serviço vai ser app para poder seguir o padrão desse componente que já vem aqui na infraestrutura de quando a gente cria um projeto Angular utilizando o Angular CLI. Né? Então ele vai criar aqui para mim. Ó, veja que ele criou aqui um arquivo app service ts. Ó, veja aqui que ele já cria uma infraestrutura básica aqui, já coloca aqui o decorador para dizer que o Angular vai gerenciar essa classe aqui, ele vai criar instâncias automáticas dessa classe aqui. Não se preocupe se você não entendeu muito bem o que seria isso, né? Já você vai entender como isso funciona, porque a gente vai utilizar essa instância aqui lá na nossa classe de componente, né? Então fique tranquilo que daqui a pouco você vai ver como que funciona essa questão aí do Angular, já criar essa instância automática desse serviço aqui, dessa classe de serviço aqui que a gente criou. Então vamos lá, vamos fazer o método que vai lá na nossa API REST e retorna as informações para a gente. Você vai ver que é muito simples fazer isso com Angular. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável aqui, que eu vou chamar de atletas URL, é uma string, e o valor dela vai ser http localhost 8080 atletas. Essa URL aqui é justamente a URL do nosso serviço,
apontando para o recurso atletas, né? Então, essa aqui é a URL de base que a gente vai utilizar para poder fazer as nossas chamadas. Aqui no TypeScript, né, não diferente das outras linguagens, a gente tem também o construtor aqui. Vou utilizar aqui o construtor. E nesse construtor aqui, eu vou colocar aqui dentro, na verdade já tem um construtor aqui em cima, né? Deixa eu passar isso aqui para cima, deixar o construtor aqui debaixo das propriedades. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui private, eu vou criar uma variável que se chama HTTP do tipo HTTP. Eu preciso importar isso daqui, eu vou importar ela aqui, import, eu vou importar aqui HTTP, aqui, e de onde que vai vir isso daqui? Ele vai vir do módulo @angular/http. Aqui, isso aqui é um módulo, né, que está lá, que está dentro das nossas dependências, e nesse módulo a gente tem aqui a classe HTTP, que é a classe que a gente vai utilizar para poder fazer as nossas requisições Ajax. Aqui, quando eu faço isso daqui, só de fazer isso daqui, aqui no construtor, o que vai acontecer aqui? O Angular ele vai descobrir que a minha classe de serviço ela precisa dessa propriedade que é do tipo HTTP e vai colocar ela aqui como uma propriedade. Ele vai jogar ela aqui para o meu construtor. E tem um recurso do TypeScript que é bacana aqui. Quando o nosso construtor é chamado, se a gente utilizar essa palavrinha aqui, private, do jeito que está aqui, ele já vai criar uma propriedade chamada HTTP de instância aqui na minha classe. É como se eu fizesse isso daqui, HTTP, HTTP. É como se eu fizesse isso daqui, mas eu não vou precisar fazer porque o Angular já vai criar para mim a partir dessa propriedade que eu estou recebendo aqui do construtor. Então eu só preciso utilizar ela. Então, agora eu vou criar o método aqui que efetivamente vai buscar os dados, né? Eu vou chamar ele de listar. Esse método ele vai devolver aqui um objeto específico que é do tipo promise. Talvez, se você já trabalhou com objeto, você já vai... se você já trabalhou com JavaScript, o jQuery usa promise, né? O jQuery no JavaScript mesmo, né? Faz o uso de promise. Então essa classe aqui tem uma ideia parecida, praticamente igual. Essa aqui a gente encontra em alguns frameworks de JavaScript, como por exemplo o próprio jQuery, que é muito utilizado, né? Aí eu vou abrir e fechar o parênteses e aqui. Agora eu preciso da implementação para esse método aqui. Eu vou fazer o seguinte, return, veja o quanto é simples. This.http.get. Por que get? Porque eu vou utilizar o verbo http get para poder fazer essa requisição. Né? A gente lembra lá que a gente tem um get, o post, o put. Então, neste caso aqui, esse método get aqui da minha propriedade HTTP, ele vai fazer uma requisição do tipo get, e a URL é justamente a URL que está aqui em cima, atletas URL, né? Que é a URL que eu já configurei ali em cima. E esse retorno aqui, deixa eu ver aqui se ele está mostrando, ele vai devolver um objeto do tipo observable. Aqui, isso aqui do jeito que está, vai devolver um objeto do tipo uma propriedade, um objeto do tipo observable. Só que eu quero transformar isso numa promise, porque como você está vendo aqui, eu estou retornando uma promise. E eu vou utilizar aqui então o método toPromise. toPromise. Deixa eu bater Enter aqui. Opa. Eu vou transformar isso numa promise. Só que ainda está aqui acusando esse erro, porque eu vou precisar fazer uma importação que vai me permitir utilizar esse método aqui, esse toPromise. E essa importação eu vou colocar aqui. Aqui em import, eu vou colocar aqui, entre aspas, simples, rxjs /add /operator /toPromise. Veja que o erro já sumiu aqui. E eu vou também utilizar aqui um método que eu tenho acesso, que é o then. E esse método aqui, eu recebo aqui uma resposta, né? Response. Coloco aqui
Isso aqui é uma arrow function, como se fosse não, é o Lambda do Java, do próprio JavaScript também, né? É um jeito mais enxuto da gente escrever um método, uma função. Então aqui, por exemplo, aqui é o parâmetro da função e o que fica depois da setinha é o que eu vou aqui no caso colocar como retorno. Então vou utilizar aqui, ó, response.json. O que eu estou fazendo? Eu estou transformando isso que está vindo na minha resposta em um JSON e estou retornando aqui no meu método listar. Só com isso daqui, a gente já está indo lá no servidor e buscando as nossas informações. Agora o que a gente precisa é utilizar essas informações e a gente vai utilizar elas aqui no nosso componente. Veja que eu estou na classe de serviço e agora eu vou entrar aqui em componente, no nosso componente. A primeira coisa que eu vou fazer é importar a classe de serviço, import, aqui é app service from, aqui vai ficar ponto barra e o nome do arquivo aqui, ó, app service, veja aqui no canto esquerdo, app service, olha, ele já até me dá como opção aqui, ó, vou clicar aqui, já importou. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, é da mesma forma que eu criei um construtor lá na nossa classe de serviço, eu vou criar aqui também na classe AppComponent e eu vou agora receber aqui, ó, private, vou receber aqui uma instância da classe de serviço, AppService, AppService. Veja aqui que estou recebendo agora. E quem que vai me passar isso daqui? É o próprio Angular. O próprio Angular que vai me passar a instância de AppService. E o recurso do TypeScript, que é aquele que eu expliquei para vocês, que quando a gente usa private aqui para declarar uma propriedade, um parâmetro no nosso construtor, o TypeScript ele já vai criar uma propriedade de instância aqui na minha classe com o nome AppService para que eu possa usar ela dentro dos meus métodos. Então eu já posso utilizar ela já. Eu vou criar aqui dentro um método que eu vou chamar de listar também, só que eu não preciso de retorno algum, porque aqui já é o lugar onde a gente vai utilizar a informação. Então eu vou colocar aqui, ó, list AppService, que é veja aqui a nossa propriedade que o TypeScript criou aqui para a gente e que quem injetou, quem passou a instância foi o Angular, foi o mecanismo aí do Angular que fez isso para a gente, para facilitar a nossa vida. Aqui eu vou utilizar o método listar da minha classe de serviço. Aqui eu vou utilizar o then, porque eu posso utilizar ele porque está sendo retornado uma promise para mim. E nesse then aqui eu vou utilizar outra arrow function, que é o seguinte, aqui eu vou receber o JSON, que são os dados, vou receber aqui os dados, e agora eu vou colocar aqui, ó, o que eu vou fazer é criar uma propriedade aqui em cima, eu vou criar uma propriedade aqui que eu vou chamar de atletas, e essa propriedade vai ser o array, que vai receber esse JSON que está chegando, Então eu vou utilizar aqui, ó, this.atletas, igual aos dados. Ele vai receber aqui os dados que estão sendo passados aqui pela minha arrow function. Então vou bater um enter aqui. Isso. Agora, para chamar esse método aqui, logo que a página for carregada, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um recurso aqui do Angular, que é o seguinte. A gente precisa implementar uma interface. Essa interface ela vai nos dar um método, aqui, ela vai nos obrigar a implementar um método. E esse método, o bacana disso é que quando a gente implementar essa interface, o Angular já vai reconhecer a interface, já vai reconhecer o método e já vai fazer a invocação automática desse método para a gente. E que interface que é essa? Essa aqui, ó, vou colocar aqui, ó, implements on init. Essa interface aqui, que inclusive eu preciso importar ela aqui também, ó. Deixa eu subir aqui. Eu vou importar aqui, ó, import on init. Na verdade, eu posso colocar ela aqui, ó, porque é do mesmo módulo. Eu posso colocar aqui uma vírgula on init. Ele já importa. Opa, isso. Ele já importa. Aqui, veja que deu um errinho aqui em AppComponent, porque agora eu preciso implementar um método dessa interface, que é ng on init.
esse método aqui, ng on init, o Angular, o próprio Angular vai chamar ele para mim automaticamente. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, list.listar. Chamei o meu método, né? Então, recapitulando, eu criei aqui uma classe de serviço. Nessa classe de serviço, eu criei um método listar. Aqui a gente está fazendo uma requisição para a nossa API, né, transformando isso numa promise, pegando a resposta dessa requisição, transformando e pegando o JSON dela, né, retornando esse JSON. Aí a gente veio aqui, ó, em App Component, criou o método listar. Esse método listar utilizou o app service, chamou o método listar da app service, que é o método que eu acabei de mostrar que está chamando lá a nossa API REST, está pegando o retorno, né, os dados, o JSON, e está atribuindo para o nosso array de atletas. E agora o que a gente vai fazer é utilizar essa propriedade aqui lá na nossa página. Então, veja só, eu vou entrar aqui em App Component, né, eu vou vir aqui até eu vou fechar aqui o terminal, vou vir aqui até a minha tabela, ó, veja que eu tenho a tabela, né, aqui é o cabeçalho da tabela, eu vou apagar tem 3 linhas, né, como a gente viu, tem 3 linhas essa tabela, eu vou apagar essas duas de baixo, vou ficar só com uma, e olha só que bacana esse recurso do Angular, para a gente poder fazer iterações em um array, e junto com essas iterações, iterando também a tag HTML, a qual esse recurso aqui está sendo aplicado. Que recurso que é esse? A gente tem uma propriedade aqui no Angular que a gente utiliza assim, ó, asterisco ng for, né, coloca aqui, abre e fecha as chaves, ó, abre e fecha aspas. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou iterar aqui. Eu vou utilizar o array, vou iterar por esse array e o Angular já vai reconhecer isso daqui e vai iterar não só os dados que estão no array, mas também a tagzinha. Então, o que eu faço? Eu utilizo aqui o let, que é equivalente ao var do JavaScript, né? Só para que você tenha uma ideia, né, aqui, para você que nunca viu isso, seria equivalente a utilizar o var do JavaScript. Quando você está fazendo um for, você coloca ali var in, e depois coloca um array, por exemplo, para poder fazer iteração. Então, isso aqui é parecido com isso. Então, vou utilizar aqui let. Aqui eu vou dar um nome para essa variável aqui da iteração, eu vou chamar de atleta of, e aqui o array, atletas. Esse aqui é o array aqui do App Component, que eu declarei aqui. Então, eu vou utilizar ele agora. Aqui, onde está esse 1 aqui, eu vou colocar atleta.id. Aqui, onde está o nome, eu vou colocar atleta.nome. Aqui os botões a gente vai arrumar isso depois, mas por enquanto já tem que funcionar aqui. Eu só vou ver se o servidor está iniciado. Aqui não, então eu vou iniciar. Estou apertando para cima aqui, Ctrl L para limpar isso aqui. Apertei Enter para iniciar o servidor. Está construindo aqui o projeto e já vai levantar o servidor. Eu já vou ajeitando aqui o browser. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vou apertar Enter aqui, porque ele estava parado, né? Provavelmente teve algum erro. Deixa eu olhar aqui. Eu apertei F12. Vou olhar aqui no console. Aqui no Provider for App Service. Aqui é o seguinte. Para que o Angular reconheça e faça a injeção aqui no meu consultor, né, para que ele crie uma instância dessa minha classe e coloque aqui, eu preciso fazer essa configuração, avisar para ele que essa classe está disponível. Então, como que eu faço isso? Né? Eu faço aqui, ó, app service, eu vou colocar ela aqui em providers, só que eu também preciso importar ela, né? Então, vou fazer aqui, ó, import app service from .app service. Agora sim, vamos ver aqui, F12, ó, no provider for HTTP. É o seguinte, essa classe também é um erro parecido com o que aconteceu agora. Veja só, aqui em App Service, eu estou utilizando aqui
uma propriedade que é do tipo HTTP e quero que o Angular faça a injeção dela, né? Mas eu preciso falar para o Angular onde que está essa classe, qual que é o módulo, né? E é como se eu também desse uma permissão para que ele fizesse isso para mim. Então eu vou aqui em app module, né, da mesma forma que eu fiz aqui, na verdade de forma parecida com o que eu fiz aqui em app service, eu vou fazer também agora com o módulo onde tem essa classe HTTP. E o módulo é esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, import HTTP módulo from @Angular. O módulo é o mesmo, né, da classe HTTP. E aqui em imports eu vou colocar aqui, ó, HTTP módulo. HTTP módulo. E agora sim, vamos ver se vai funcionar. Ó, agora funcionou, né? Já está carregando aqui as informações lá da nossa API REST, né? E agora o próximo passo vai ser o cadastro, né? A gente vai implementar agora o cadastro de atletas. Então vamos aqui no Visual Studio para preparar aqui a nossa aplicação, para preparar o nosso formulário para poder fazer o cadastro, né? Então vou abrir aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em App Component, na nossa classe que gerencia o nosso HTML, vou criar aqui uma outra propriedade, que é a propriedade atleta. Essa propriedade aqui ela vai ser um objeto, né, que vai guardar as propriedades do cadastro de um atleta. Então, vou declarei ela aqui, já iniciei ela aqui, né? É um objeto mesmo, um objeto sem um tipo, né, definido. Aqui no HTML eu vou colocar aqui o necessário para que a gente faça, para que a gente dê vida a esse HTML aqui, esse formulário. Deixa eu saltar aqui algumas linhas para ficar mais melhor da gente visualizar. Vou apertar um Ctrl C aqui no terminal para parar o servidor, porque eu vou fechar aqui para que a gente tenha mais espaço. E eu vou começar aqui com as alterações. A primeira coisa é que esse trecho aqui, em que está aqui o código, eu só quero que ele apareça quando eu estiver fazendo uma edição. Então eu vou utilizar uma tagzinha aqui que é parecida com a tag a propriedade, quer dizer, eu vou utilizar uma propriedade que é parecida com essa que eu utilizei aqui embaixo, ó, ng-for, só que essa aqui é para iterar sobre os dados de um array. O que eu vou utilizar aqui é uma tagzinha, para quem é programador, é bem intuitiva, que é ng-if. Então, ou seja, se o resultado do que eu colocar aqui dentro for verdade, for true, então essa tag div aqui ela vai ser renderizada. Se for false, o Angular vai sumir com isso daqui para mim. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar atleta.id. Quer dizer, se o id ele for nulo, que é no caso aí, por exemplo, no caso inicial da nossa tela, ele vai ser nulo. Então, eu não quero que essa tag seja mostrada, né? Mas se ele não for nulo, aí eu vou querer que mostre e aqui vai ficar atleta.id. Né? E essa propriedade aqui, lembrando, essa propriedade aqui é essa que está aqui em App Component, essa daqui, né? Essa que a gente vai utilizar aqui no formulário. Aqui na propriedade nome, aqui onde a gente vai colocar o nome, o que a gente vai utilizar? A primeira coisa que a gente vai colocar aqui um required, né? Vou deixar aqui um required, e eu vou utilizar aqui um recurso do Angular, que é muito bacana, que é o seguinte: à medida que eu for digitando nesse campo nome, ele já vai colocar o valor para mim automaticamente dentro dessa propriedade aqui. Que recurso que é esse? A gente tem aqui uma propriedade que eu preciso utilizar ela dessa forma. Eu preciso colocar um colchetes, depois abrir e fechar chaves. Inclusive, isso aqui tem até um nome para a gente não esquecer a ordem, né? Colchete, chave, que é banana na caixa, que é aqui, no caso, os parênteses são como se fosse uma banana dentro de uma caixa, né? Então, para que você não esqueça a ordem, se é chave, se é colchete primeiro. E a propriedade que eu vou colocar aqui dentro, é uma propriedade gerenciada pelo Angular, é o ngModel. Essa propriedade aqui que vai fazer todo esse trabalho. Aqui eu simplesmente vou colocar aqui, atleta.nome. E tudo que eu digitar aqui nesse input, o Angular vai automaticamente colocar aqui dentro da propriedade nome
da propriedade atleta que está aqui em AppComponent. Ele vai criar aqui a propriedade nome aqui dentro e vai colocar o valor que estiver sendo digitado aqui no input. Ele vai fazer isso para a gente automático. Isso é uma coisa muito bacana, um recurso muito bacana que ele tem. E agora eu vou configurar a submissão desse formulário, né? Aqui o Angular também, ele já nos dá um recurso aqui bacana nos formulários, que é controlado por essa propriedade aqui, ó, ng submit, né, que eu tenho que usar aqui, eu tenho que colocar a chave, isso aqui é uma anotação do Angular, né? Esse aqui é um evento que o próprio Angular vai disparar quando o meu formulário for submetido. E aqui que eu quero que faça? Eu quero que chame o método salvar. E eu quero passar aqui também o próprio formulário. Eu quero passar o formulário. E aqui eu coloquei FRM, mas de onde que eu vou tirar essa propriedade aqui? Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou fazer uma referência, isso é um outro recurso do Angular, eu vou fazer uma referência para essa tag form aqui. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, a cerquilha, né, um sharp, e eu coloco o nome da propriedade, FRM, que eu estou utilizando ali no parâmetro. E aqui eu vou utilizar também ng form. Desse jeito aqui, eu consigo chamar o meu método de salvar e, ao mesmo tempo, eu tenho acesso ao formulário que está sendo submetido. Nesse caso aqui, vai ser porque eu vou querer limpar o formulário logo depois que a submissão ocorrer, né? Aqui, como o botão salvar é do tipo submit, então, quando eu clicar nele, ele vai fazer uma submissão. Agora, eu preciso configurar esse método salvar aqui lá na classe de componente. Então, vou criar ele aqui. Opa, errado. Vou criar um método salvar aqui, salvar. Eu vou precisar criar um método salvar também lá na minha classe de serviço. Né? Eu já vou fazer isso. Na verdade, eu tenho que fazer isso agora, né? Porque é o que eu vou precisar para poder utilizar. Né, para poder utilizar ali dentro do método salvar lá, que está na classe AppComponent. Então vamos lá, criar, vai ser o método. Na verdade, eu vou colocar aqui o método criar. E vocês já vão entender por quê. É o seguinte, eu tenho um método, um verbo HTTP para cada ação que eu vou fazer, criar ou atualizar. Então eu não tenho só um método salvar, onde eu vou passar um objeto e ele vai reconhecer lá quando ele tem ou não identificador e com isso salvar ou atualizar esse objeto. O que eu vou fazer é o seguinte, aqui na classe de serviço eu vou ter um método criar, que eu vou receber aqui o atleta, né? Ele também vai devolver uma promise. E aqui eu vou fazer muito parecido com o que tem aqui, ó, bem parecido, inclusive eu vou copiar. Por quê? O que vai mudar é que ao invés de get, eu vou colocar o post e eu vou passar aqui também o atleta, o objeto. No mais, vai ficar a mesma coisa e eu já posso utilizar aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um if aqui, ó. Vou colocar assim, this.atleta.id. Na verdade, eu vou utilizar assim, para ele não ficar reclamando, né? Para não ficar vermelho, apesar de que funciona do outro jeito, mas eu vou utilizar dessa forma aqui para que ele não fique, para que a IDE não fique reclamando aqui, apontando para mim um possível erro aqui no meu código. Então, eu vou utilizar aqui. Se o objeto atleta tiver um identificador, quer dizer, se for nulo, igual a null, então eu vou chamar aqui o método criar. Né? Eu vou aqui, ó, this.appservice.criar. Eu vou passar this.atleta. E vou utilizar aqui o then também. E aqui no then eu vou fazer o seguinte, não me interessa um retorno, né? Eu não vou capturar o que retornar, só me interessa que seja sucesso, né? Só me interessa que não tenha erro. Mas aqui o que eu vou fazer é pegar aqui o this.atleta e reiniciar essa propriedade. Então ela vai ser, vou voltar aqui, vou limpar as propriedades dela, porque eu já mandei tudo para o servidor. Eu vou pegar o formulário que eu vou receber aqui, ó, FRM, lembra
Eu estou passando esse parâmetro, né, para o meu método salvar. Ele é do tipo form control. E eu vou precisar importar esse form control aqui em cima. Ó. Import form control from. Aqui vai ser @angular/forms. Inclusive, eu já vou me adiantar aqui em appmod, e vou colocar aqui, ó, e vou importar aqui também o módulo que tem essa classe, né, configurada, essa classe form control configurada. Então, ele está aqui, ó, forms module from @angular/forms. Eu vou precisar importar ele aqui também, ó, colocar aqui nos imports, forms module. Agora sim, eu não vou ter aquele erro que eu tive quando eu fui tentar utilizar o HTTP, né, a classe HTTP. Voltando aqui para o método salvar, aqui logo depois que eu reiniciar aqui a propriedade, eu vou resetar esse formulário, né? Vou utilizar aqui o método reset para limpar o meu formulário. E outra coisa que eu vou fazer também, já que eu acabei de inserir um registro, eu vou colocar aqui, eu vou chamar o método listar novamente. Eu quero que ele vá lá no servidor e faça uma nova busca, porque para que esse novo registro que eu acabei de salvar, ele seja exibido, né? Ele seja listado entre os dados da minha tabela. Do jeito que está aqui, a gente já pode fazer um teste, eu acredito que até já funcione. Então eu vou abrir aqui o terminal novamente e vou utilizar aqui o npm start. Vamos lá, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar de primeira, né? Deixa eu abrir aqui o browser agora. Vou precisar atualizar, porque eu acabei de iniciar aqui, né, a aplicação. Vou colocar aqui um atleta, né? Vou colocar aqui Alexandre. Eu vou mandar salvar. Vou submeter esse formulário. Vamos ver se veio para cá. Ó, Alexandre já salvou. Quer ver? Eu vou apertar F5 agora para ele carregar. Ó, veja aqui. O Alexandre foi lá para a nossa API REST e já está sendo listado aqui. Agora, o próximo passo é fazer esse botãozinho editar aqui funcionar. Então, vou voltar aqui para... Na verdade, o próximo passo que eu quero é fazer uma pequena validação aqui nesse botão aqui, porque eu quero desabilitar ele enquanto a pessoa não preencher aqui o campo, eu quero que ele fique desabilitado. Então, o próximo passo vai ser esse, que é só habilitar o botão salvar quando o formulário for um formulário válido, né? Isso a gente faz aqui no Angular, né, da seguinte maneira. Eu vou utilizar aqui a propriedade disable igual. Repare que eu tenho aqui o colchetes, eu preciso dele, né? Aqui eu vou utilizar a propriedade frm aqui, ó, com a qual eu consigo fazer referência ao formulário. Isso também é um recurso do Angular. Eu vou utilizar aqui uma propriedade desse formulário que chama val. E eu vou negar ela, né? Porque eu só quero desabilitar esse botão quando o formulário não for válido. Vamos ver aqui, então, se já está acontecendo. Ó, veja que o azul ficou um azul mais fosco aqui, ó. Eu nem consigo clicar nele. Se eu digito aqui alguma coisa, ó, por exemplo, coloquei um A aqui, ó, veja que ficou um azul mais escuro. Deixa eu apagar aqui, vou colocar, por exemplo, letra B. Ó, veja que ele ficou um azul mais forte, né? Aqui, ó, veja que agora ele se habilitou. Se eu apagar, ele desabilita. Por que isso acontece? Por causa que aqui eu coloquei que o campo nome ele é requerido. Se ele é requerido, então o formulário só vai ser válido quando esse campo for preenchido. E como eu estou utilizando aqui a propriedade disable do botão, então ela vai estar ativa. Ela vai estar ativa, a propriedade disable vai estar ativa quando o formulário não for válido, porque a gente está negando aqui, né? A gente está passando aqui o sinal de exclamação para poder negar. Então, ou seja, se ele não for válido, aí isso aqui está negando o resultado dessa expressão aqui. O resultado dessa expressão aqui vai ser true e então o true vai ser passado para o disable, o botão vai ser desabilitado. Esse foi o nosso passo de agora. E agora o próximo vai ser implementar a edição. Vamos aqui implementar a edição. Para implementar a edição, eu vou ter que mexer aqui no botão de editar, né? Que eu tinha deixado para depois.
E como que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o recurso do Angular, né, que é o click. Né? Ó, veja que isso aqui é um evento que o Angular vai disparar. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar um método, que é o editar. Vou chamar o editar passando atleta. E essa propriedade atleta aqui é referente a essa que eu declarei aqui na propriedade ng_for. Esse atleta aqui, que eu estou passando no editar, é esse daqui. Esse atleta que eu estou utilizando aqui no form é o atleta aqui da minha classe AppComponent. Então, é importante não confundir sobre isso. Então, aqui eu estou chamando o método editar e agora eu vou criar esse método editar aqui dentro de AppComponent. Deixa eu salvar aqui, voltar aqui em AppComponent. Eu vou criar aqui o método editar. Editar, a gente vai receber o atleta e nós vamos precisar criar um método buscar lá na classe de serviço. Eu até poderia já editar esse objeto aqui diretamente, mas eu prefiro buscar ele novamente lá através da minha API REST. Então, para isso, eu vou entrar aqui na minha classe de serviço, eu vou copiar todo o método listar, Ctrl C, vou colar ele aqui embaixo, Ctrl V, deixa eu ajeitar aqui, vou chamar ele de buscar, vou receber aqui o identificador, e aqui eu vou continuar com o get, e eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou recortar aqui a propriedade atletas URL, eu vou utilizar um recurso aqui do TypeScript que é o seguinte, eu coloco aqui o acento, 2 acentos, como se fosse aspas, só que quando eu utilizo o acento, eu posso utilizar uma expressão aqui dentro. Olha só que bacana. Então, eu coloco aqui a variável e depois eu coloco barra aqui e vou colocar o identificador. Outra expressão aqui, identificador. Aí o que está acontecendo? Aqui, ó, olhando aqui para a nossa URL aqui em cima, vai ser como se eu fizesse isso aqui. Ó. Vai ficar desse jeito aqui a nossa URL, né, do jeito que eu estou montando aqui. Só que como eu tenho aqui a base dela vai só ter atletas, então aqui eu estou concatenando com o identificador que eu estou recebendo aqui no parâmetro. Isso é um recurso muito bacana aqui do TypeScript, né? Esse é um recurso do TypeScript. E o método buscar, ele já está pronto. Vou voltar aqui no método de edição. E ele vai ser bem simples, ó, veja só. Vou colocar aqui, ó, appservice.buscar. Eu vou passar aqui atleta. Vou passar aqui o identificador. E no then, a resposta que ele me der, deixa eu saltar uma linha aqui, né? Aqui vai ser o atleta, vou colocar aqui dados, mas aqui só vai vir um atleta, né? Eu sei disso porque eu conheço a minha API REST, né? E aqui só vai vir um atleta, então eu vou atribuir esse JSON que está retornando aqui para a minha propriedade atleta. Aí o que vai acontecer? Quando eu atribuir aqui, o Angular já vai reconhecer essa atribuição e já vai atualizar o meu HTML aqui, colocando as informações, por exemplo, do nome do atleta aqui no meu input para ela ser editada. Lembra que eu falei aqui para você que esse ngModel faz aí, pega o valor do input e coloca na propriedade nome, que está na minha propriedade atleta, e ele faz o contrário também. Ele pega a propriedade nome que vai vir aqui, ó, que vai chegar aqui em editar, porque esse objeto atleta aqui, depois que eu fizer isso aqui, ele vai ficar preenchido. Então, ele vai ter uma propriedade nome. E essa propriedade nome que está aqui, ela vai passar aqui também para o meu input. Então, isso vai acontecer tanto quando eu digitar aqui no meu input, ele vai pegar esse valor e colocar na propriedade nome, como também quando eu alterar a minha propriedade atleta aqui no meu AppComponent, quando eu alterar a propriedade nome aqui do atleta, que é o caso aqui agora, né, ele vai atualizar o input aqui para que eu veja essa propriedade. Vamos ver se isso está funcionando. Aqui já reiniciou, aqui embaixo aqui no terminal. Deixa eu entrar aqui novamente. Vou clicar aqui em editar. Ó, veja que já está funcionando. Vou clicar aqui no Pelé. Ó, vou clicar aqui Hortência. Ó, veja que já buscou lá e já preparou aqui para que eu salve o registro, né? Para que eu realmente atualize o registro lá na minha API REST. Só que tem uma questão que eu não sei se você lembra, que eu disse para você que eu vou chamar métodos diferentes
para criar um registro e para atualizar esse registro. E aqui, ó, veja aqui que no método salvar, por enquanto, eu só tenho aqui a criação, né? Eu estou chamando o método criar. Agora eu vou criar aqui dentro da minha classe serviço o método atualizar. Então, eu vou voltar aqui em AppService, vou copiar aqui o método criar, copiei, Ctrl C, vou colar aqui embaixo, vou chamar ele de atualizar, vai receber aqui o atleta, ao invés de post, eu vou colocar um put, o resto vai ficar igual, e eu vou alterar isso daqui, ó. Por quê? Eu quero que fique a mesma URL do método buscar, né? Só que utilizando o verbo HTTP put. Então, eu vou colar aqui. Isso eu sei porque eu conheço a API. Só que aqui, em vez de ficar o identificador direto, vai ser atleta ID. Né? Porque aqui eu estou recebendo só o identificador e aqui eu estou recebendo o objeto atleta, né? Então eu vou utilizar dessa forma aqui, mas o resto vai ficar igual no método criar. Voltando aqui em AppComponent, eu vou alterar aqui o método salvar. Eu vou fazer da seguinte forma aqui. Por quê? Eu vou colocar um else aqui. Porque se não tem um identificador, eu vou criar. Se tiver, eu vou atualizar. Só que para eu não ter que repetir esse código aqui, porque eu vou utilizar tanto ao criar e ao atualizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar aqui uma propriedade, aqui ó, let promise, que é do tipo promise, promise maiúsculo, que é igual ao retorno dos métodos lá da classe de serviço. Por enquanto eu vou deixar aqui nulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar isso daqui, e eu vou colocar aqui, ó, promise. Eu vou colocar o retorno do método criar aqui na promise. E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, promise. E o que eu estava fazendo lá no método criar eu vou fazer aqui, né? Colei, simplesmente recortei de lá e colei aqui. Por quê? Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui no else e vou chamar o método atualizar. Pronto. Agora sim, quando não tiver identificador, ele cria, quando tiver, ele vai atualizar. Então, posso voltar aqui no browser. Eu acho que já se atualizou. Vou arriscar. Eu vou clicar aqui em Ayrton Senna. Vou digitar aqui do Brasil. Vou mandar salvar. Ó, e veja que já está funcionando, já atualizou. Vou apertar F5 aqui, ó, só para conferir. Ó, veja só. Apertei F5 e já está vindo lá da base o valor que eu atualizei aqui, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, editar aqui o meu nome, Alexandre Afonso, vou mandar salvar. Deixa eu ir até aqui embaixo. Ó, veja, Alexandre Afonso. Então já está a edição, ela já está funcionando. A edição já está funcionando. Agora a gente precisa implementar. Deixa eu ver aqui, só está faltando o método remover. Então vamos implementar esse remover aqui agora. Aplicação de exemplo aqui da nossa da palestra já está quase pronta, né? Vou abrir aqui o Visual Studio, então. Vou criar aqui o método remover. Deixa eu ver, vou criar aqui abaixo do editar. Vou chamar ele de remover. Eu vou receber o atleta que eu quero remover, né? O atleta. Aqui também vai ser muito simples. Muito simples, vai ser igual aqui praticamente ao editar. Aqui, ó, vou trocar aqui, ó, editar. Só que ao invés de chamar aqui o buscar, né, obviamente eu vou chamar um método que eu ainda vou criar, que é o remover. E aqui nessa arrow function aqui, que eu passo pro método then, eu vou remover isso daqui. Eu não vou fazer dessa forma, eu vou simplesmente fazer assim, ó, vou invocar o método listar. Como eu removi, a invocação do método listar, ele vai remontar a minha tabela. Né? Então, aí o dado que eu acabei de remover, ele vai sumir de lá. Então, agora eu vou criar esse método remover aqui em AppService. Ele vai ser aqui parecido com o buscar. Na verdade, parecido com todos, né? Mas eu vou copiar aqui o buscar, colei,
vou chamar ele de remover. Aqui, ao invés do método get, é o delete. E aqui eu não vou colocar retorno algum. Eu vou fazer assim, ó, eu vou ignorar o parâmetro e vou retornar nulo. Vou fazer dessa forma. Não preciso do retorno, eu só preciso que tenha, né? Eu só preciso do sucesso. Eu só preciso que a requisição de remoção ocorra com sucesso. Então aqui já está certo, remover, estou passando aqui o identificador. Agora aqui no botão, eu preciso alterar obviamente aqui no botão de remoção, né? Aqui eu vou fazer praticamente igual ao método editar, só que obviamente chamando remover. Remover atleta. Ó, já reiniciou aqui, deixa eu ver se está funcionando aqui. Eu vou remover aqui, por exemplo, Hortência, aqui Gustavo Borges, Guga. Estou removendo aqui, estou clicando em remover, ó, veja só, removeu todo mundo. Deixa eu apertar F5 aqui para conferir se saiu da base mesmo. Ó, saiu da base. Deixa eu cadastrar aqui novamente, Alexandre Afonso. Ó, se eu apertar Enter aqui também funciona, porque eu vou dar o Submit no Form, eu não preciso clicar no botão salvar toda vez. Agora eu vou apertar Enter aqui no Input, ó. Veja só, ó, salvou. Agora, antes o meu nome estava atrelado ao 11, né, o código 11, agora está o 12, porque eu apaguei, coloquei ele de novo. Se eu mandar editar aqui, apagar aqui o sobrenome, mandar salvar, atualizou aqui também. E o botão remover também está funcionando. Agora, o que não está funcionando aqui ainda é o cancelar, né? O cancelar é muito simples. Eu vou implementar ele aqui agora com você. Cadê o botão cancelar aqui no nosso formulário? Aqui, esse aqui. Eu simplesmente vou utilizar o evento clique. Como eu utilizei ele em editar e remover, vou chamar aqui cancelar. E eu também vou passar o formulário, porque eu quero limpar esse formulário quando eu cancelar, né? Ele vai ter uma implementação bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, cancelar. Opa! Cancelar. Isso. Aqui o que eu vou fazer é this.atleta. Eu vou limpar esse objeto. E aqui eu vou receber o formulário, frm, aqui vai ser form control, eu vou limpar aqui o formulário, frm.set. Pronto, só isso daqui. Deixa eu ver se ele já está funcionando. Acho que já tinha se atualizado, né? Eu vou mandar editar, agora eu vou mandar cancelar. Ó, veja que está funcionando. Editar, cancelar. Já está funcionando também. Deixa eu só conferir aqui e voltar, porque parece que já está tudo pronto. Então, deixa eu fechar aqui, aqui e aqui. Deixa eu voltar na aplicação, na verdade, né? Deixa eu ver por aqui. Ó, a gente já consegue fazer um cadastro. Por exemplo, se eu colocar aqui o Thiago, fiz um cadastro, eu consigo fazer uma edição, editar, Thiago Faria. Ó, fiz a edição, eu consigo remover, e eu consigo cancelar. Deixa eu fazer um novo cadastro aqui. Ó, editar e cancelar. Bom, a nossa aplicação, né, a aplicação proposta aqui na palestra, ela está pronta. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu mesmo aqui durante o tempo dessa palestra, eu tive uma sensação aqui maior ainda da quantidade de informações que eu passei aqui para você. Foi muito grande, mas o objetivo aqui dessa palestra é que você conheça essas tecnologias, né? Que você conheça como criar uma aplicação Angular, como que funciona essa questão de você ter um cliente Angular chamando uma API REST, né? Então, o objetivo dessa palestra não é te tornar um especialista na linguagem Angular, é que você conheça essa tecnologia e que você comece a enxergar aí o quanto ela pode te deixar produtiva aí na construção da parte front-end das aplicações. E o código-fonte, esse exato código-fonte que eu desenvolvi com você,
até aqui, até esse momento, eu vou disponibilizar no nosso GitHub. Ela vai estar disponível nesse link aqui que o código-fonte, né, vai estar disponível nesse link que você está vendo agora aí na tela, né? Tanto o código-fonte da API REST que você vai iniciar da forma como eu te ensinei lá no início da palestra, como também esse código aqui que a gente desenvolveu, né, durante a palestra. E eu quero reforçar também o convite que eu fiz para você lá no início de acessar aí alga.works/VIP Frontend para se cadastrar na nossa lista VIP, e porque a gente está planejando muita coisa bacana sobre esse tema Angular, sobre REST no geral, né? A gente gosta bastante desse tema, a gente vai investir pesado aí em materiais, em conteúdos sobre esse tema. Então eu aconselho você que quer se tornar especialista nessas tecnologias, né? Nessa arquitetura REST, nessa tecnologia Angular, né? Nesse framework Angular, que foi o objeto da palestra de agora. Então se cadastra lá, acessa aí alga.works/VIP Frontend. No mais, eu quero agradecer de coração você ter ficado até aqui. Essa palestra ficou maior do que eu esperava, né? Como eu mencionei aqui já, teve muita coisa para te passar, né? Teve muita coisa que eu tive que te passar, apesar de ainda ter muita coisa sobre Angular para falar. Eu ainda assim tive que passar para você, precisei passar muita coisa para que essa aplicação nossa funcionasse. Então eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Um abraço e até uma próxima. Tchau!